Olha, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o secretário de Administração, Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Secretário que foi reforçado essa semana. E secretário, eu quero começar com uma notícia ruim, né? A Secretaria Nacional do Tesouro informou ao governo do Piauí que, de acordo com a previsão de receita do Fundo de Participação do Estado neste mês de junho, há uma diminuição em quase 80 milhões de reais da expectativa. 80 milhões de reais menos esse mês. Significa o quê, secretário? Um aumento da crise, um aumento do aperto financeiro. Infelizmente, Amadeu, isso já está virando uma rotina, né? Desde o governo Temer, que além da queda normal da arrecadação federal, que repercute sobre as transferências, através do FPE, houve a retenção de recursos, que nós estamos discutindo na Justiça, algo em torno de 12 a 14 bilhões de reais para todo o Brasil, naturalmente, uma parte para o Piauí. Agora, esta situação em que o governo federal não adota qualquer providência em relação à retomada da economia, do crescimento, fica esperando pela reforma da Previdência, não é? E a economia ladeira abaixo. Caiu 0,2 no primeiro trimestre, vem a repercussão sobre a arrecadação, então é aumento do aperto da situação financeira do Estado do Piauí. Mas repercutindo em quê? O que é que o governo vai poder fazer se está com essa expectativa de receber menos recursos? Pois é. Vai cortar investimentos, vai cortar despesas, pode atrapalhar o pagamento de pessoal? Bom, eu reassumi ontem, de ontem para cá não conversei com o governador nem com o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles. Entretanto, no meu modo de ver, Amadeu, não há mais muito o que fazer em relação ao corte de despesas. É óbvio que o Estado não pode cortar despesas em relação à folha. Já vem atuando fortemente no controle de despesas. O custeio dos órgãos está no mínimo. No osso. Está no osso. A parte de investimento sofre cortes permanentemente. Então, vai se continuar afetando isto. Se diminuir ainda mais o custeio, nós teremos os órgãos sem a menor condição, alguns órgãos sem condições de funcionar. Então, é um quadro muito difícil, por isso que o nosso governador Wellington Dias tem insistentemente buscado alternativas em Brasília. Uma dessas alternativas é a questão de novos empréstimos. Novos empréstimos para resgatar o programa de investimentos e assim, quem sabe, incentivar a nossa economia, coisa que o governo federal não está fazendo. Ok, agora vamos esclarecer aqui. Quais são os empréstimos que já foram feitos, quais são aqueles que estão no andamento de prestação de contas e quais são os que o governo ainda deseja obter? Pois é, o nosso governo está executando alguns programas do BIRD, né, através da Caixa Econômica. Certo. O do BIRD está andando normalmente, o da Caixa Econômica sofreu a parada no tribunal. Essa parada no tribunal, agora o governador resolveu recorrer a tribunais superiores. Certo. Uma vez que no nosso modo de ver não há qualquer ilegalidade, aquela parte da prestação de conta que a Caixa não aceitou, por considerar que o dinheiro foi investido em algumas ações que não estavam previstas no contrato. Nós aceitamos a glosa, o Estado se dispôs a receber menos aquele valor de cerca de 22 milhões, ou então a colocar os 22 milhões na conta, não é? De modo que o governador resolveu recorrer. E um novo empréstimo, considerando que o governo tem capacidade de endividamento, aí para poder investir em infraestrutura. É de 2 bilhões? Pode chegar até 2 bilhões. Pode chegar até 2 bilhões, porque o Estado tem a capacidade para adquirir esse dinheiro. Esse é um ponto. A oposição está questionando se o governo não está comprometendo o futuro do Piauí com esses empréstimos grandes. O que está comprometendo o futuro do Piauí é o fato da economia não crescer, que repercute negativamente sobre a arrecadação. E, de outro lado, o peso excessivo do gasto com a Previdência. Isso são as duas âncoras que amarram o Estado. O investimento não compromete o futuro. O investimento bem feito em áreas estratégicas facilita o futuro. É isso que o governo federal deveria estar fazendo. Além de pedir suplementação de orçamento para pagar algumas despesas correntes, que neste caso está sendo necessário, também poderia pedir suplementação para fazer um programa de investimentos.
em áreas que gerem emprego. Mas isso foi ontem, não vai 1 bilhão para o Minha Casa Minha Vida? É pouco, Amadeu. Esse 1 bilhão que botou no Minha Casa Minha Vida, 1 bilhão que devolveu para as universidades. Devolveu, porque tinha cortado. Tinha contingenciado. 300 milhões, se eu não me engano, para as bolsas de estudo. É muito pouco face ao volume até porque uma parte é devolução de orçamento que já estava previsto, não é? Para fazer frente a uma injeção de recursos que a economia precisa em áreas fortemente geradoras de emprego, como é o caso da construção civil, para poder a gente ter uma dinâmica, o que facilitaria até a redução do déficit fiscal do governo, porque quando a economia cresce, o governo arrecada, né? Bem, agora nós falamos aqui tecnicamente, quando é o que o governo vai encaminhar esse pedido aí de novo empréstimo, 2 bilhões? Pois é, isso está no diálogo com o governo federal também, né? Porque a questão, quando tem aval do governo federal, as condições são mais favoráveis, quando não tem aval, são outras as condições. Esse processo e tem que passar pela Assembleia também, Tem que passar pela Assembleia. Se tiver aval do governo federal, a tramitação junto aos órgãos federais ela é mais longa, então tudo isso ainda está em fase. Está sendo levado em conta para se chegar a uma decisão. A cessão onerosa do petróleo está em discussão no Congresso, a questão da securitização da dívida, a questão dos royalties do petróleo, tudo isso são fontes de recursos que estão postos. O dinheiro da CEPISA, que o Estado o governo cobra. Essas alternativas todas estão em discussão junto ao Executivo e junto à Justiça, em alguns casos. Só para finalizar, tem muito embate político, o senhor algumas vezes colocou que o governo federal não está fazendo nada, o governo está parado, do ponto de vista da economia está parado. Mas todos não, mas uma parte diz assim, mas isso aí é herança dos governos do PT. Que a economia está ruim por herança do governo do PT. É engraçado, o governo do PT, que foram 12 anos de crescimento. De fato, no segundo governo Dilma, em 2014, já houve uma situação de estancamento do crescimento. Por um lado, pela própria dinâmica da economia capitalista, que de tempos em tempos tem suas crises. É assim no Brasil, é assim na meca do capitalismo, nos Estados Unidos. Uhum. De vez em quando vem uma crise. Agora, diante das crises, Amadeu, os governos podem prolongar essas crises ou pode reduzir a duração dessas crises. Quando o governo não adota políticas anticíclicas, como não está adotando agora, a crise fica dependendo só da iniciativa privada, que aí é mais demorada. Enquanto não tiver segurança, os investimentos privados ficam restritos. Na hora do risco, quem tem que assumir? O setor público, botando dinheiro em atividades que gerem emprego e circulação de riqueza na economia. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Agora. Ok. Olha...